Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado. O tema dela é recosturar o véu. E quando nós falamos em véu, nós lembramos de Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, e eu quero ler com você nessa noite. E o texto diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero agradecer o pastor pela oportunidade. Mandar um beijo para a pastora Osaide. E dizer que quando nós falamos em véu, nós lembramos sempre desse momento, talvez o momento mais importante da história da humanidade. Talvez o momento principal da humanidade foi quando o véu se rasgou. Quando Jesus rende o seu espírito, porque a sua morte, a sua condenação trazia absolvição, trazia redenção, trazia libertação para o meu, para o seu, para o nosso pecado. Esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário não foi em vão. Mas eu quero nessa noite trazer para você, desde o começo, lá da saída do povo de Israel do Egito, e quando Deus faz uma aliança com o povo de Deus, Ele chama o povo de Israel como seu povo, e o povo sai, e eles, como símbolo da aliança que Deus estava fazendo, de transformar aquele povo em seu povo, é construído um tabernáculo, é construída uma casa, e aquela casa foi chamada de casa de Deus, o lugar da habitação do Senhor. E o tabernáculo, ele não era um lugar fixo, ele era móvel, desmontável, portátil, porque o povo estava em peregrinação, e todos os lugares que a nuvem chegava e parava, e o povo percebia que ali ela ia ficar por um tempo, o tabernáculo ele era montado. E o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. O tabernáculo era dividido pelo átrio, mais ou menos de 45 por 22 metros, um retângulo. E ali no átrio ficava o lugar da propiciação de bronze, aonde muitas ofertas eram rendidas ao Senhor por várias coisas. Mas também tinha ali o santo lugar. E entre o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo do santo, existia um véu, existia uma cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar. O átrio era o lugar onde as pessoas ficavam, onde o povo ficava. O santo lugar era um lugar onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios diários ao Senhor. No santo lugar havia o candelabro, a mesa da propiciação. Mas além do véu, como nós cantamos hoje aqui, além do véu eu quero estar. E foi coincidência. Eles não sabiam que eu ia trazer essa palavra hoje, eu não pedi nenhuma música, não, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas.
E entre o santo lugar, onde os sacerdotes ficavam oferecendo sacrifícios diários ao Senhor, entre o santíssimo lugar existia um véu. E esse lugar onde ficava a arca da aliança, entre os querubins, e ali tinha o vaso de ouro onde ficava a vara de Arão que floresceu. Ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, oferecendo um sacrifício para o seu pecado e também o pecado de todo o povo. O povo não podia entrar naquele lugar, os sacerdotes comuns não podiam entrar naquele lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Tamanha era a importância daquele lugar. Porque era um lugar diferente? Não. Aquele lugar se tornava diferente porque a glória do Senhor descia sobre aquele lugar e consumia o sacrifício que o sumo sacerdote ofertava ali naquele lugar. E esse tabernáculo, ele vai por muito tempo, até que Davi tem um desejo no coração de construir um templo, e ali também continuou da mesma forma. Mas nesse capítulo 27, versículos 50 e 51 de Mateus, acontece algo que até então nunca havia acontecido. Porque até naquele momento a adoração no tabernáculo era uma adoração terrena. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, ele escreve assim, a partir do versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo, e na parte da frente, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, preste atenção nesse versículo, versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Enquanto Jesus não veio morrer na cruz do Calvário, não tinha caminho para o Santo do Santo, não tinha caminho para a presença. O povo ele era impedido de carregar a presença. O povo não tinha autoridade para andar na presença. O povo não tinha autoridade para entrar no Santo do Santo, porque essa autoridade era apenas do sumo sacerdote. Mas graças a Deus, que a história da humanidade não acabou antes de Jesus, porque Jesus veio em carne, se fez homem, não se usurpou querer ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, tornando-se servo. E essa morte na cruz do Calvário, ela trouxe uma solução de uma vez por todas,
por causa do pecado que sempre condenava o povo, porque o sangue de animal não era suficiente para nos transformar completamente puro. Olha o que o versículo 9 fala. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. O povo não era perfeitamente limpo, o povo não era completamente sarado, transformado. Mas quando Jesus vem, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele cria um novo caminho pelo sangue de Jesus. Sabe, quantos hoje sentiram a presença do Senhor aqui? Sabe, isso só é capaz, só é possível por causa do sangue de Jesus. Porque o pecado, a condenação que nos era imposta por causa do pecado, foi absolvida pelo sangue de Jesus. Então o seu pecado, ele pode ser perdoado nesta noite, porque Jesus já morreu na cruz, Jesus já se fez pecador em nosso lugar, e nós temos absolvição dos nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados nesta noite. Sabe, o sangue de Cristo, ele é o sangue de uma nova aliança. Por várias vezes Deus tentou fazer aliança com o homem, inclusive quando da construção do tabernáculo, Deus tentou fazer uma aliança com o povo, mas ela não foi suficiente. Ela não foi capaz de perdoar os pecados do povo. Ela não foi capaz de criar um caminho para o Santo do Santo. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, depois que o seu sangue imaculado verte na cruz do Calvário, Ele cria um novo caminho. Nessa noite, eu quero dizer para você que existe um novo caminho, uma nova oportunidade para você nessa noite. Talvez faz anos que você vive pecando de uma forma natural. Sabe por que uma forma natural? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela se inclina para a carne, ela se inclina para o pecado. Isso é natural, não é privilégio só seu. Mas Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele cria um novo caminho para o Santo do Santo, para a presença. E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Se nós continuarmos o capítulo 9 aqui aos Hebreus, versículo 11, diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote, ou seja, Ele veio como sacerdote supremo dos benefícios agora presentes. Quais benefícios? Aqueles conquistados na cruz do Calvário. Ele ordenou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bode e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Sabe, quando Jesus entra de uma vez por todas, quando Jesus, sabe, o texto fala que quando as espadas entravam, as lanças entravam, que o seu corpo era rasgado. Era a mesma coisa que se o véu estivesse sendo rasgado. Quando o corpo de Jesus foi rasgado, um caminho novo para a presença de Deus foi gerado ali pelo sangue de Jesus que verteu por causa daquele estrago que foi feito. O sangue de Jesus vertendo naqueles
buracos dilacerados pelas lanças e pelas espadas. Foi gerado ali um caminho novo que nos leva à presença de Deus. Quanto o versículo 13: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte. Quais são os atos que nos levam à morte? O pecado. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, de algo novo. Sabe, a aliança, ela é o simbolismo de uma união perfeita. Quando nós estamos na presença de Deus e das testemunhas, e nós dizemos sim àquela pessoa que Deus escolheu para viver conosco, a aliança é o simbolismo que essa união, ela é perfeita e ela é até a morte nos separar. Mas no caso dessa nova aliança aqui, na verdade a morte nos trouxe uma união eterna por Cristo Jesus. A obra expiatória de Jesus abriu o caminho para Deus. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele morreu na cruz por causa do meu, do seu, do nosso pecado. Em Hebreus no capítulo 10, no versículo 19 e 20 diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no santo lugar, no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o quê? O seu corpo. O novo e vivo caminho foi traçado por causa do seu corpo, que foi cortado pelas lanças e pelas espadas. E o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando cada machucado de Jesus, cada ferida aberta pela espada. Ali o véu estava sendo aberto, ali o caminho para a presença de Deus estava aberto. Você, eu, nós temos liberdade para entrar no santo com confiança. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais achar que é só o pastor que pode entrar no santo lugar, no santíssimo lugar. Não é só algumas pessoas especiais, não. Você tem livre acesso à sala do trono. Você tem livre acesso à presença, porque foi criado um novo caminho. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Mas se o tema desta noite é recosturar o véu, e você está falando que o véu foi rasgado para mim ter uma nova oportunidade de entrar na presença, o que significa o véu estar costurado? O que bloqueia eu de entrar na presença do Senhor se um caminho eterno foi criado? Só existe uma coisa que faz você perder o caminho da presença. Só existe uma coisa que recostura o véu de novo. Só existe uma coisa que você perde a comunhão com Deus. E sabe o que chama essa coisa? Pecado. A palavra de Deus fala que o pecado, ele traz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 12, o profeta escreve assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar,
e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Só uma coisa te afasta da presença. Só uma coisa impede você de entrar no Santo do Santo. Só uma coisa faz você não sentir mais a presença gloriosa do Espírito Santo, como nós estávamos aqui hoje, no momento de adoração, e uma presença gloriosa invadindo o nosso coração. E a única coisa que deixa você aquém num momento como esse é o pecado. O pecado recostura o véu. O pecado te impede de chegar na presença. O caminho está ali. O caminho já foi criado. O preço já foi pago. O sangue já foi vertido. Mas a única coisa que você precisa é se arrepender dos seus pecados nesta noite. Porque se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Se eu me arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. E nesta noite, Ele está aqui, pronto a perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele já morreu na cruz, Ele já consumou. A palavra de Deus fala assim, que no final de tudo Ele disse assim, está consumado. Eu já venci, eu já abri o caminho, eu já tabernaculei, eu já criei um novo e vivo caminho. O que nós precisamos é só entregar a nossa vida a Ele, se arrepender dos nossos pecados, para que o véu nunca esteja recosturado, para que a gente nunca perca o caminho da presença do Senhor. E eu quero dizer para você, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Mas não acaba aí a história. O sangue de Jesus purifica pecados. O sangue de Jesus escreve novas histórias. Por isso, feche os teus olhos nessa noite. Pastor, posso orar? Talvez faz tempo que o seu véu está recosturado. Faz tempo que você está parado à beira do caminho, achando que alguém vai poder descosturar esse véu que está costurado, mas não. Alguém já fez isso para você há mais de 2000 anos na cruz. Sempre há uma oportunidade esperando você. Você que se arrepende do seu pecado, você que não quer mais viver uma vida de pecado. E eu quero orar nessa noite. Para você que faz tempo que o véu está recosturado para você. Porque há um novo e vivo caminho esperando para ser traçado por você nessa noite. Há uma nova oportunidade, é uma nova aliança sendo colocada à mesa para você nessa noite. Se você está com o véu recosturado, se você faz tempo que não carrega a presença do Senhor com você, eu quero que você levante a sua mão nessa noite. Aí mesmo do seu lugar, levante a sua mão sem vergonha, todos de olhos fechados.
Nós temos 2 mãos levantadas, 3, 4 mãos, 5, 6, 7 mãos levantadas, 8, 9 mãos levantadas, 10. Escute bem, hoje é noite de você entrar no Santo do Santo de novo. Hoje é noite de você entrar na presença de novo. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me. Continue com as mãos levantadas. Hoje é noite de você entrar na sala do trono, te adorar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leve à sala do trono nesta noite, Senhor. Nos leva ao caminho da Tua presença de novo, Jesus. Nos leva a um caminho de arrependimento do pecado, para que a gente consiga entrar na nova aliança pelo Teu sangue, Pai. Para que a gente de uma vez por todas seja redimido pelo Teu sangue, Jesus. Purifica os pecados nesta noite, Senhor. Mostra que eles são amados, Senhor, que o preço já foi pago. Oh, Espírito Santo, envolve esses corações nesta noite. Vem, Espírito Santo, sobre essas vidas e enche-as com o Teu Espírito. Que não seja por emoção, mas que seja pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, abra o véu para essas pessoas nesta noite, porque a Tua presença gloriosa transforma, a Tua presença gloriosa traz paz, traz refrigério. Por isso que Jesus, quando Ele se encontrava, o pastor disse, Ele dizia: paz seja convosco, porque Ele levava a paz que excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, como a Tua presença é gloriosa, Pai, nós queremos nos inundar na Tua presença, em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite, aleluia.